Oi, crianças! É a tia Karina e eu estou com muita saudade de vocês. Espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos falar sobre uma história muito especial. É o mês de abril e em abril celebramos a Páscoa. Quando falamos de Páscoa, lembramos de chocolate, ovos de chocolate e o coelhinho da Páscoa. Mas será que essa história é verdadeira? A Bíblia fala do começo da Páscoa, do começo dessa celebração, dessa festa. Mas foi há muito tempo atrás. Para isso precisamos voltar no tempo. Precisamos ir para trás, 100 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, até chegar a 3500 anos atrás. Foi há 3500 anos atrás que ocorreu a primeira celebração da Páscoa. E foi em um lugar chamado Egito. O povo de Deus foi para o Egito. Quando falamos de Egito, nos filmes, vemos deserto, pirâmides. Essa é a nação que ocorreu a Páscoa. E o povo de Deus habitou lá. E eles tiveram filhos, eles começaram a crescer muito. E havia um rei nessa nação. O rei se chamava Faraó. Só que esse rei viu o povo crescendo e ele ficou com medo. Ele ficou com inveja. Ele falou: será que eles vão crescer tanto que irá nos dominar? E aí esse rei começou a ficar muito mal com eles. Esse rei começou a escravizar eles, a colocar eles para trabalhar muito. E esse povo de Deus ficou escravizado 230 anos. Ficou muito tempo com esse rei muito mal. E crianças, durante a escravidão, nasceu uma criança chamada Moisés. E Moisés cresceu, se tornou um adulto. E quando ele tinha 40 anos, ele viu uma cena. A cena de um irmão seu, do povo de Deus, sendo maltratado por um soldado. Moisés ficou com muita raiva e ele foi tentar defender o seu irmão e ele acabou matando o soldado. O faraó ficou muito nervoso com ele e Moisés teve que fazer o quê? Fugir do Egito. E ele foi para uma terra muito distante, crianças. E durante esse tempo que Moisés ficou distante do seu povo, o povo de Deus continuava sendo escravizado. O faraó continuava mandando eles para prisões. O faraó continuava mandando eles trabalharem muito. Eles se machucavam muito, crianças. O faraó era um homem muito mau com o povo de Deus. E Deus chamou Moisés durante um bom tempo. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, volta lá e fala para Faraó que eu enviarei pragas se ele continuar a fazer isso com o meu povo. Porque eu quero meu povo longe daqui. Eu quero que ele saia do Egito. E aí o Faraó nem ligou. E aí Deus enviou a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, até a 10ª praga. Sabe qual era essa 10ª praga? Deus falou que enviaria um anjo. E esse anjo, ele iria passar no Egito inteiro. E ele iria entrar na casa de todos do Egito. E iria matar o primogênito, o filho mais velho daquela família. Só que ele deu uma instrução para o povo de Deus. Ele falou que o povo de Deus deveria pegar um cordeiro sem mácula, sem machucadinho, limpinho, sem defeito nenhum. Um animal puro, um cordeiro puro. E deveria pegar esse animal, pegar o seu sangue e passar na porta, em cima da porta. Porque se o povo de Deus fizesse isso, o anjo à meia-noite iria passar
iria ver o sangue e não iria entrar para matar o filho primogênito. Esse sangue, ele protegia o povo de Deus do perigo e da morte. Mas Faraó, ele não fez isso. E depois que o anjo passou em todo o Egito, Faraó viu seu filho morto, porque ele não havia sido protegido pelo sangue. Faraó ficou muito furioso, porque o povo de Deus não havia sido machucado. Os filhos deles estavam muito bem. Faraó mandou eles ir embora, porque ele ficou muito bravo, porque o povo de Deus obedeceu a Deus. E crianças, Faraó finalmente deixou o povo livre. Finalmente o povo estava livre da escravidão do Egito. E 230 anos sendo machucado por Faraó, por esse homem tão mau, eles estavam muito contentes. E agora eles precisavam sair do Egito e ir para outra terra. Essa é a Páscoa, crianças. A Páscoa em hebraico significa literalmente passagem. É essa passagem do anjo, onde o anjo passa pela porta e vê o sangue. E através disso, o povo de Deus é protegido. Mas, crianças, no Novo Testamento também fala de um cordeiro. João Batista, quando ele viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconheceu Jesus e falou que ele era o Cordeiro de Deus. E Jesus era semelhante ao Cordeiro do Antigo Testamento. Ele era sem mancha, sem mácula, ele era limpo. Jesus era um homem muito bom, crianças. Jesus fazia milagres, ele ajudava os necessitados. Jesus não pecou. Só, crianças, que Jesus era o Cordeiro de Deus. E ele tinha que morrer. Ele tinha que fazer esse sacrifício por nós. E Jesus morreu na cruz, crianças. Foi uma morte muito dolorida. Eles pregaram a sua mão, pegaram os seus pés na cruz, colocaram nele uma coroa de espinhos. Jesus sofreu muito. Ele derramou o seu sangue por nós, crianças, porque Jesus é o Cordeiro de Deus e o seu sangue é poderoso. O seu sangue nos livra da morte e nos protege de todo o mal. E Jesus fez isso para que eu e você fôssemos libertos. E crianças, nossa vida é como se fosse uma casinha. E onde é a porta dessa casinha? É o nosso coração. É onde deixamos entrar o bem e o mal. Mas, se tivermos o sangue de Jesus nos nossos corações, Ele irá nos proteger de todo o mal. Mas, crianças, Jesus derramou o seu sangue e morreu na cruz. Mas será que Ele está morto? Não. Deus não permitiu que o seu filho permanecesse morto, porque Ele tinha um plano. A Bíblia fala em João 3,16 o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse era o plano de Deus, crianças. E no terceiro dia Jesus ressuscitou. Conta comigo. 1, 2, 3. No terceiro dia Ele ressuscitou. Ele não ficou morto. Ele reviveu. Ele está vivo lá no céu. Mas antes dele ir para o céu, crianças, Ele apareceu para os seus discípulos. E Ele anunciou que estaria preparando um lugar para nós morar com Ele. Para todos aqueles que aceitam que Ele é o Cordeiro Pascual, que Ele é o Cordeiro de Deus e o nosso Salvador, que nos purifica de todo o pecado, que nos livra da morte. Ele preparou um lugar tão incrível, crianças. No céu,
não haverá morte, não haverá tristeza. Ficaremos alegres, lá não haverá sol. Deus será o nosso sol, crianças. Lá é um lugar incrível e eu não vejo a hora de estar lá, morando com nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Ele foi nosso cordeiro. Ele foi como aquele cordeiro no povo de Deus no Antigo Testamento. Ele morreu pelo nosso pecado, morreu pelo meu e o seu pecado. E crianças, todo aquele que crê em Jesus será salvo e Ele irá proteger de todo mal. É isso que cremos, crianças. Essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa que fala que através do sangue do Cordeiro somos protegidos. A Páscoa não é ovos de chocolate, coelhinho da Páscoa, não, isso não tem nada a ver. Hoje em dia, ninguém fala de Jesus quando comemora a Páscoa, mas a Bíblia, em 1 Coríntios 5:7, fala que Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu espero que vocês tenham aprendido que Jesus Cristo é a nossa Páscoa.